Oi, gente! Boa tarde! Vamos começar aqui o nosso bate-papo muito importante. Boa tarde, gente. Vou esperar muita gente entrar, porque é fundamental esse momento. Como a gente já discutiu semana passada, o Congresso ia votar uma MP, a 910. A gente teve grande repercussão nacional, com vários influenciadores, artistas e a população envolvida para barrar. Inclusive uma repercussão internacional, começou um movimento nas redes sociais internacionais. E aí o que eles fizeram? Não votaram a MP, mas transformaram num PL, que deve ser votado nesta quarta-feira. Gente, é muito importante que todo mundo participe agora desse momento, para a gente não deixar isso acontecer. Essa, que era MP e agora é PL, é para premiar os desmatadores. Eu vou falar algumas coisas importantes com vocês aqui. A gente vai relembrar os últimos acontecimentos da política ambiental do governo Bolsonaro, para a gente ver o quão perigoso é o caminho que estamos seguindo. A gente já teve o ano passado queimadas que tiveram repercussão internacional. Esse ano o desmatamento já foi muito maior do que o ano passado. Eu vou esperar a Marina Silva entrar, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento na área, e ela vai explicar. Eu vi que muita gente não entende o que é grilagem, a gente vai explicar tudo isso daqui. Mandem todas as perguntas. Eu acho que muitos artistas, influenciadores, a Anitta, tem feito um belo trabalho de trazer a política para a população. O meu caso, eu quero trazer o meio ambiente para as pessoas entenderem a importância dele. Meio ambiente não é uma foto, uma floresta. A floresta influencia diretamente na nossa vida, na nossa economia, na nossa comida, na nossa água. Eu vi que muita gente também tem questões sobre a Marina pessoal, sobre o marido dela, sobre a atuação dela no PT, chamou ela de petista, ela não é do PT, e eu acho que também vou abrir espaço para que a gente fale sobre isso. A gente vive num mundo onde tem muitas fake news, coisas que não ficam esclarecidas, então eu vou abrir espaço também para a gente falar disso. Tô aqui, as pessoas falando do Bolsonaro. Gente, eu quero relembrar, isso é muito importante. Eu faço esse trabalho há muitos anos. Eu já fui crítica, muito crítica do governo do PT. Tanto do Lula, quanto da Dilma, quanto do Temer, do PMDB, após a MDB agora. Então a gente vai falar disso. Eu quero tocar nesse assunto com a Marina Silva, inclusive do governo Lula, como os frigoríficos ganharam muito poder nesse país. Então assim, eu sou crítica ao governo Bolsonaro, todo mundo sabe, principalmente na causa ambiental, mas a tragédia não começou agora. Eu acho que a Marina pode esclarecer muitos pontos, inclusive do trabalho que ela fez. Eu quero que vocês mandem perguntas. Eu tô esperando. Marina Silva vai entrar daqui a pouquinho aqui com a gente. Tô esperando ela fazer aqui a pergunta, mas vocês podem. Peraí, gente. Quando as pessoas mandam. Gente, eu sou meio novata na live. Eu tô vendo que as pessoas pedem pra participar, mas acho que se eu apertar aqui vocês entram em vídeo. No final a gente pode até fazer um pouco disso, se vocês quiserem. Porque esse momento, ele é muito importante. Eu vou começar a relembrar pra vocês algumas coisas que aconteceram no governo Bolsonaro. Peraí, Marina, cadê você? Marina vai entrar agora, gente. Vamos aguardar. Tô aguardando a conexão aqui. Ao vivo. Gente, pra mim tá. O que tá conectando? As pessoas estão me avisando que a Marina está. Peraí, pra mim dá que tá conectando, gente. Que nervoso isso. Vai, gente, já estou aqui, calma, não briguem comigo, vocês estão brigando comigo, eu estou tentando conectar, meu Deus do céu. Estou louca para começar esse papo com a Marina e não conecta, meu Deus. Alguém tem alguma dica para me ajudar? Sim, gente, eu vou deixar a live salva quando acabar, mas primeiro eu preciso conseguir começar e não está conectando. Marina, cadê você? Temos muitos assuntos aqui. A gente está na iminência disso ser votado amanhã. Só uma grande manifestação. Gente, estão pedindo. Ai, Marina, você pode pedir de novo, Marina? Não consegui conectar aqui, pelo amor de Deus. Estão pedindo para a Marina sair e entrar de novo. Clica ao lado. Ai, gente, não acredito. Solicitou outra vez. Ai, caramba. Calma, gente. Não fiquem nervosos que eu já tô, tá? Estão pedindo para eu sair. Vamos aguardar agora. Eu tô tentando a conexão, senão eu vou sair e entrar de novo. Pra mim, gente, daqui tá aguardando.
Ai, vai acabar o tempo, aqui tem tempo, né? Eu tenho tanta coisa para falar com você, Marina. Meu Deus do céu. E agora? Vocês estão vendo a Marina? Não, também, né? Ai, gente, eu não faço muitas lives. Ai, meu Deus, não acredito. Gente, eu vou encerrar e vou começar de novo, pra gente ver se consegue agora conectar. Combinado? Aguardem aí, então, peraí. Desculpa. Marina, eu vou sair, vou entrar de novo e a gente tenta de novo, pode ser? Ai, meu Deus. Eu que tenho que mandar o convite, mas eu... Peraí. Como que eu mando o convite? Ah, oba, ufa! Ai, que bom, Marina. Estava tão nervosa aqui, que bom te ver. Muito obrigada por ter aceitado. Como eu disse aqui, Obrigada por convite. eu acho que a gente tem que levar o meio ambiente para a população, porque as pessoas entendam a importância e a urgência do que está acontecendo. Porque eu acho que a população brasileira hoje em dia só participa na época das eleições. Eu acho que é fundamental que elas comecem a participar em todos os momentos. Acho que você é uma das maiores especialistas em meio ambiente no Brasil. Eu quero, é uma honra poder falar com você sobre esse assunto, nesse momento tão importante. Quero pedir para o público mandar as perguntas. Eu tenho muitas perguntas para te fazer. Primeiro vamos falar sobre a SMP, mas também quero falar sobre governos anteriores, porque as pessoas falam que a gente só critica agora. Não, inclusive, pelo que eu me recordo, você saiu do governo do Lula por não concordar com o que estava acontecendo com o meio ambiente, por não deixarem você realmente fazer o que era preciso. E a gente está vendo as consequências disso hoje em dia. Me corrija se eu estiver errado, por favor, faça a sua apresentação. Bem, boa tarde para todos que estão nos acompanhando, especialmente para você, Luísa. E muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar nesse momento tão difícil do nosso país, com tantas questões políticas relevantes e preocupantes para a sociedade brasileira na área de meio ambiente, da saúde, da economia e até mesmo das relações políticas que estão tão tensionadas, com tantas mentiras, com tantos ataques que a gente está vivendo aí. É uma oportunidade da gente poder conversar. Obrigada. Então, para a gente começar, as pessoas estão falando muito dessa, uma MP 910 que agora virou uma PL para que eles possam votar, né? E assim, é importante, é um assunto importante de ser discutido, mas na minha opinião não é o momento, no meio de uma pandemia mundial, que a gente não pode ter audiências públicas. Pelo que eu me recordo, acho que você que já foi senadora sabe muito mais do que eu, mas assim, normalmente uma PL tem várias audiências públicas, tem discussão sobre o assunto, e agora estão aproveitando o rito, né, mais rápido por causa da pandemia para passar esse projeto. Queria saber a sua opinião sobre isso. Essa MP, que era 910, como você falou, tinha o apelido de MP da Grilagem, porque era isso que de fato é, agora foi transformada num projeto de lei, que é o projeto de lei 2633, se não me engano. O presidente Rodrigo Maia tinha assumido um compromisso de não colocar nada em votação que não fosse consenso e de que não iria colocar esses projetos polêmicos em votação durante o período da pandemia em que o Congresso está funcionando de forma remota e sem a possibilidade de fazer aquilo que você mencionou, que são os debates presidenciais, as audiências públicas, enfim, tudo isso não é possível porque a gente está funcionando em caráter de emergência. Mas, infelizmente, aconteceu que na semana passada foi colocado a 910 e ele tirou porque teve uma pressão, uma mobilização muito grande da sociedade, mas veio na forma de um projeto de lei e ele coloca novamente. De fato, o momento não é oportuno. O Brasil, nesse momento, já está vivendo com um grave problema do desmatamento, que aumentou de forma assustadora, é um aumento de mais de 50%, se comparado ao ano passado, em relação ao mesmo período.
Marina, queria relembrar que o ano passado já tivemos uma tragédia aqui. Eu queria até que você explicasse para as pessoas, porque assim, como que é o que acontece, né? Porque primeiro eles desmatam, depois colocam o fogo. Então, o ano passado, em julho e agosto, nós tivemos uma tragédia que o céu em São Paulo ficou preto, teve repercussão internacional. Pelo que eu estou percebendo, esse ano o desmatamento já é muito maior. Então, devemos esperar queimadas ainda mais devastadoras e trágicas, é isso? Com certeza. E essa MP da grilagem, ela serviu inclusive como estímulo para mais desmatamentos. Porque quando o governo sinalizou que ele poderia regularizar áreas que foram ocupadas até dezembro de 2018 e 2014, porque ainda que eles digam que era 2014, na 910, mas tinha uma manobra que dava para regularizar até dezembro de 2018. Então, isso virou uma verdadeira corrida para ocupar a área, para tentar regularizar com essa medida provisória. A outra coisa que temos no projeto de lei é que ele retroagiu, né, para 2008, mas ninguém tem nenhuma segurança de que isso vai prevalecer. Porque o que pode acontecer, e eu acho que vai acontecer, é que vai esse PL para a votação no plenário, e no plenário eles vão apresentar todas as emendas que estavam no projeto anterior, na medida provisória anterior, e o plenário, claro, é soberano. Eles vêm com uma maioria de rolo compressor e vão passar por cima de qualquer processo que você possa imaginar que pudesse ser ganho, até porque, no meu entendimento, mesmo o PL tem muitos problemas. E um dos problemas que tem o PL é a mudança que eles fizeram. Por quê? A lei estabelecia, anterior à mudança que nós tivemos em 2009, na época do governo Lula, que, né, a pequena propriedade que poderia ser regularizada com todos os benefícios para pequenos produtores, sem vistoria, uma série de questões, era até 4 módulos fiscais. Não é? Em 2009, isso foi para até 8 módulos fiscais, aumentaram um pouco. Em 2017, colocaram até, acho que, 11 módulos fiscais, e agora era essa de ir para 14 até 15 módulos fiscais. Então, isso pode voltar no plenário. E mesmo no projeto de lei, eles estão colocando em 6 módulos fiscais. No meu entendimento, não é necessário fazer essa mudança. O Supremo já deu ganho de causa até 4 módulos fiscais. E essa ampliação, ela é ruim, inclusive porque pode essas áreas incidir por terra pública, áreas indígenas, em algumas situações, e criar mais demandas judiciais. Mas, se você deixar nos 4 módulos fiscais, como era anteriormente, e a decisão do Supremo, você já alcança mais de 90% das propriedades. Então, não há necessidade. Para fazer regularização fundiária de boa-fé, não precisa mudar de 4, nem para 6, nem para 14, nem para 15. Até porque me parece que o pequeno agricultor deve ter no máximo 4, né? Eu acho que é aí que a gente... Sim. Tem uma coisa no projeto de lei também que me chamou um pouco de atenção, porque fala quais funcionários públicos não podem ser beneficiados dessa lei. E os senadores e deputados podem. Eles mesmos podem ser os grileiros e agora receberem a terra. É isso mesmo? Não existe nenhuma coisa que eles não podem ser beneficiados. Ela coloca algumas cláusulas que, no meu entendimento, fica difícil de cumprir. Muita gente diz assim, não, se você tem um processo na justiça em função de crimes ambientais, se você foi autuado em relação a crimes ambientais, você não vai ter direito a essa regularização pelos cânones que estão sendo propostos. Mas os mecanismos de fiscalização, eles são precários, não tem estrutura para fazer isso. A outra coisa que também é um problema
é em relação a como eles vão fazer a seleção entre o joio e o trigo. Veja bem, os que são autuados, os que têm processo, não podem regularizar. Mas isso é uma melhoria que é alcançada pela fiscalização. A maioria não é alcançada dos que cometem crimes, dos que fazem grilagem, dos que se apropriam de forma criminosa das áreas, principalmente em área pública e terras indígenas, unidade de conservação. Então, esses que não foram alcançados pela fiscalização para serem autuados, para serem punidos, eles vão poder regularizar. Então, existem muitos problemas em relação à lei. A outra coisa que eles podem fazer voltar no plenário é ir para 1.500 ou até mesmo 2.500 hectares, o que extrapola de forma abissal aquela ideia anterior de pequena propriedade. Porque todo mundo usa, não é? Ah, são os pequenos, para os pequenos, para os pequenos. Eu já vi isso acontecer em 2009, no governo Lula, eu já não estava mais no governo, eu vi acontecer em 2017, aconteceu a mesma coisa na votação do Código Florestal, para mudar o Código Florestal, e agora, é sempre usando o nome dos pequenos, porque pela forma como temos hoje, já pode regularizar os pequenos. O problema é que o INCRA não investe para fazer essa regularização e os pequenos ficam sempre sendo usados como testa de ferro do interesse dos grandes. Exatamente. Eu mesmo assistindo o plenário semana passada, eles falam de uma maneira do pequeno agricultor, você até acredita. O político tem muito isso de lubridiar o povo. Então, a gente pede que as pessoas realmente vejam a história. A gente tem uma bancada ruralista que não começou no governo Bolsonaro. É importante que as pessoas saibam o poder da bancada ruralista, que vem, acho que ainda aumentando a cada governo. Aliás, é um assunto que eu gostaria de falar com a senhora, que foi no governo Lula, onde os frigoríficos ganharam muito espaço, ganharam financiamento no banco. A gente teve um crescimento muito grande disso, e isso ele é diretamente proporcional ao desmatamento, né? Porque o desmatamento da Amazônia, a maior parte é feito para a pecuária. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse assunto, sobre a pecuária, sobre a criação de animais, a sua postura em relação ao veganismo, que é um assunto que eu defendo bastante. Uhum. Em relação a essa questão dos que receberam dinheiro público, porque o dinheiro do BNDES, na lógica dos tais dos campeões nacionais, né, a JBS foi uma das grandes beneficiadas, e o setor de frigoríficos foram grandes beneficiados, e a Lava Jato mostrou que por trás disso tinha um esquema de corrupção. Existe na Amazônia uma cadeia que vai se completando. Você tem, primeiro, o madeireiro ilegal, que vai lá, faz o corte seletivo de madeira. Aí ele consegue alguma liquidez, lucro com essa madeira que ele vende. Depois aquela floresta fica empobrecida, com muita matéria orgânica seca. Aí vai lá aqueles que tocam fogo em tudo e transformam em pasto, e é colocado ali algumas cabeças de gado, principalmente para pecuária extensiva. Depois vem essas medidas provisórias que torna legal aquilo que foi feito ilegalmente, e essas áreas, depois de serem legais, são adquiridas pela grande plantação de grãos, inclusive pela soja. Então, é um processo que se complementa, começa com a exploração de madeira, depois passa pela pecuária, digamos, de baixa produtividade, com uma cabeça de gado por hectare, e depois essa terra é legalizada por essas medidas provisórias, por esses projetos de lei. Em 2009, foi uma quantidade enorme que conseguiu se regularizar dessas áreas ilegalmente ocupadas. E depois que elas são regularizadas, aí, né, a parte do agronegócio que não tem compromisso com a proteção ambiental adquire essas áreas, porque aí ela já foi, digamos, entre aspas, legalizada, foi limpa. Em relação à questão da pecuária, um dos grandes vetores de emissão de CO2 que ajuda no desmatamento tem a ver, sim, com a pecuária extensiva que acontece na Amazônia.
de baixíssima produtividade, e os estudos técnicos mostram que você pode ter, sim, uma produção de gado sem precisar derrubar mais um pé de árvore. Mas, para isso, você vai ter que usar as tecnologias da Embrapa, do sistema agricultura, lavoura, pecuária, agricultura de baixo carbono, que são conhecimentos técnicos já provados que é possível fazer isso sem desmatamento. Em relação à questão do consumo de proteína animal, que você disse que defende, né, o veganismo, eu não sou vegana, né, para ser bem transparente com as pessoas que me acompanham. Eu não como carne vermelha, mas eu como, vez ou outra, peixe e frango. Não posso comer ovo, não posso comer leite, mas são limitações que eu tenho do ponto de vista da minha saúde. Eu tentei, inclusive, não comer carne durante um período, mas eu sou muito alérgica. Boa parte das coisas que podem substituir a proteína animal, eu tenho, digamos assim, problemas de alergias muito fortes. Então, os meus médicos, ao longo da minha vida, me aconselharam que eu tinha que comer proteína animal. Do que eu posso comer, eu não posso comer peixe de água salgada, o que eu posso comer, porque senão eu fico muito fragilizada, já fiquei algumas vezes, mas eu não advogo que essa seja uma forma que a civilização vai ter que perpetuar na sua vida. É impossível, é insustentável. Só para se ter uma ideia, se 7 bilhões de seres humanos resolverem se alimentar como se alimentam as pessoas no Ocidente, não tem condição de dar suprimento para todas essas pessoas. Um chinês, um indiano bem alimentado, acho que você tem esses dados, consome em torno de 250 quilos de grãos por ano, uma pessoa. No Ocidente, uma pessoa bem alimentada, um francês, um inglês, um americano, ou um japonês, enfim, lá também com eles, se bem alimentado, eles consomem 850 quilos de grão. Só que esses grãos, eles vêm na forma do ovo, do leite, da carne. E isso é insustentável do ponto de vista do planeta. Para cada pessoa que adquire hábitos alimentares do Ocidente, nesse padrão que eu estou falando, equivale a como se colocássemos mais 3 pessoas no planeta, certo? Se você tem um indiano que passa a ter o mesmo padrão de alimentação que tem um ocidental, é como se fosse mais 3 pessoas que nascessem no planeta. Nós somos, hoje, mais de 7 bilhões de pessoas. É só acrescentar mais essa quantidade e a gente vai ver que o planeta não tem capacidade de suporte. Então, é um processo educativo, civilizatório, né? E, obviamente, que colocando todas essas questões que vocês colocam também em relação ao respeito à vida, à dignidade dos animais e etc., como, enfim, é um debate de natureza ética também, que é colocado e, obviamente, que dialoga com o padrão civilizatório, com valores culturais, com hábitos, uma série de questões que a gente tem que fazer isso pelo convencimento. Que adquire mais um aspecto agora com a pandemia, né? Que muitos estudos já mostravam que a criação intensiva de animais, principalmente as galinhas, os porcos, da maneira que são criados hoje em dia, assim, já estão preparando a próxima pandemia, né? Tem vários memes que falam disso, que já estão sendo feitos as próximas pandemias lá, inclusive as superbactérias, que é um assunto que eu tento falar muito para o público, que essa criação intensiva, que eles colocam milhões de galinhas no mesmo galpão, elas acabam ficando doentes, a gente tem um aumento do uso de antibióticos e estamos criando as superbactérias, que elas estão ficando resistentes. Então, se um dia a senhora for presidente ou um outro cargo público, a senhora pretende também incentivar o veganismo? É uma das suas políticas? Porque hoje em dia a gente vê muito falando que é difícil um ambientalista não apoiar o veganismo, né? Porque, como a senhora disse, a gente continuar com esse sistema, esse consumo de carne, leite e ovos, é impossível para o planeta. O planeta não aguenta, não é isso? Eu acho que o governo ele tem que, em primeiro lugar, respeitar a democracia. E numa democracia, você não vai impor nada para ninguém.
Mas é que não Agora, tem muitos incentivos, desculpe, mas é que não tem muitos incentivos fiscais, que as pessoas falam não, muito então, é isso que eu ia dizer, né? Primeiro deixando claro para que ninguém deturpe a nossa conversa, né? Porque como tem muita gente autoritária aí que quer impor tudo, impor a fé, impor os costumes, impor tudo, então, para a gente deixar claro. Então, o governo tem sim como incentivar as práticas saudáveis de alimentação, não é? E nós temos várias modalidades. Existem os que praticam, enfim, o veganismo, outros são vegetarianos, outros têm outras práticas, outros fazem uma atitude imediata de nem comer carne todos os dias, pelo menos fazer um balanço. Existem muitas formas de você fazer o estímulo a práticas mais saudáveis na relação da pessoa consigo mesma e com a natureza. E incentivar também os modelos produtivos que possibilitam maior acesso, porque boa parte das pessoas não tem como adquirir determinados hábitos alimentares, porque os custos de produção ainda são altos e uma boa parte da população mais simples não tem como ter acesso. À medida em que você estimula cada vez mais os processos de biodinâmica, agricultura orgânica e outros processos, isso vai reduzindo custos e mais pessoas podem ter, digamos, esse tipo de possibilidade. Uma outra coisa que pode ser feita, e é feita, mas em escala pequena, não é? Democraticamente, como o pessoal às vezes brinca comigo, nas escolas, você ir colocando um cardápio variado, aonde a criança vai tendo a possibilidade de experimentar outros hábitos, outros sabores, porque se você tem um padrão único, a criança acaba não tendo, digamos, acesso àquela prática alimentar, àquela forma, que às vezes na casa dela é mais difícil. Não é? Então, nós temos que tratar essas questões como política pública, mas obviamente que respeitando, né? Quem quer produzir, todos vão ter que cumprir a base legal necessária, não pode ser grilagem, não pode ser indígena, não pode ser de alta emissão de carbono, tem uma base comum para todos, e os incentivos para aqueles que querem fazer o delta mais, como você está propondo. Ótimo. Aliás, a senhora falou sobre agrotóxicos. As pessoas falam muito que a gente persegue o governo Bolsonaro. Eu separei algumas notícias para a gente comentar aqui, porque as pessoas falam que a MP era maravilhosa, que está pensando no pequeno agricultor. Mas a gente só vê, olhar o histórico desses quase dois anos de governo Bolsonaro, nem 2 anos, né? Para a gente ver como tem sido a política. Então, agrotóxicos. Foi liberada uma quantidade absurda de agrotóxicos. Inclusive, agrotóxicos não são liberados na Europa, por exemplo, por serem tão perigosos. Eu queria que a senhora desse um parecer para o público sobre o perigo disso para nós, para a terra, para a água, para toda a população. De fato, o governo escancarou a liberação desses agrotóxicos. Uma boa parte deles, a maior parte, são banidos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. E uma coisa que as pessoas têm que se perguntar é o seguinte: a biologia deles é diferente da nossa? Por que não é bom para eles e pode ser usado aqui? Inclusive, autoridades dizem, né, no próprio Brasil, sem nenhum constrangimento, né, de que aquilo que vai ser produzido com esses agrotóxicos vão ser para o consumo interno. Por quê? Não vai poder exportar. Ou seja, você está envenenando o seu próprio povo em prejuízo da saúde do seu próprio povo. Então, esses agrotóxicos que foram liberados e que foram banidos de outros países não podem, não devem ser usados aqui no Brasil. Quando o governo faz isso, ele está contaminando e está colocando em risco, em primeiro lugar, a nossa saúde, a saúde dos animais, a saúde das outras formas de vida, porque os polinizadores também se envenenam e baixa
o processo de polinização, inclusive em prejuízo da agricultura. Animais e pequenos animais podem morrer, as abelhas estão desaparecendo. E uma coisa, o lençol freático fica contaminado, a água que a gente bebe fica com veneno, com metais pesados, em prejuízo da vida de um modo geral. O solo fica também inteiramente contaminado. Então, o que o governo Bolsonaro tem feito, em nome sempre dos pobres, mas quem paga o maior preço é o pobre mesmo. Porque eles usam o nome dos pobres e dizem, não, mas dessa forma você vai ter mais alimento e alimento mais barato. Existem outros produtos que não são tão tóxicos e que são liberados em conformidade com as especificações de rigor de saúde e de meio ambiente que podem ser usados. O problema é que eles querem ter margens de lucro estratosféricas para produzir e quem vai se alimentar? As pessoas mais pobres que não têm uma renda para poder selecionar os produtos que estão levando para a sua casa. Então, é obrigação do governo ter um protocolo que dê o básico de saúde, de cuidado com o meio ambiente para todas as pessoas, e não só para aqueles que têm o poder de comprar um produto que seja mais saudável. Aliás, a senhora falou muito bem, ele fala que é sempre para os pobres, mas eu vou ler algumas coisas que foram decididas no governo Jair Bolsonaro. Por exemplo, na terça-feira de carnaval, o presidente do IBAMA afrouxou a fiscalização da exportação de madeira nativa, a pedido de duas madeireiras que têm multas de 15 milhões. Eu queria que a senhora comentasse como isso pode beneficiar algum pobre. Não beneficia nenhum pobre, e quando você sinaliza para a sociedade que está liberando a exportação de madeira ilegal, porque os mercados externos, eles têm uma pressão por parte, inclusive, da opinião pública de alguns países, que é muito boa, que exige que suas empresas não comprem madeira que foi tirada ilegalmente, mas sempre existem aqueles mercados que acabam recepcionando produtos que não são adequadamente licenciados. Então, não se deve fazer esse tipo de liberação de madeira em hipótese alguma. O correto se você vai fazer exploração de madeira, tem que ter mediante manejo florestal, com a perspectiva da certificação de origem desse produto florestal. Quando eu era ministra do Meio Ambiente, nós criamos o Serviço Florestal Brasileiro, criamos o Instituto Chico Mendes para o Serviço Florestal cuidar das florestas. Nós temos mais de 60% do nosso território ainda com florestas. Então, criamos o Serviço Florestal para ser uma espécie de Embrapa das florestas brasileiras. E o Instituto Chico Mendes para cuidar das áreas que são legalmente protegidas, os parques, as reservas biológicas, a unidade de conservação, assim por diante. Infelizmente, nesse governo, eles pegaram o Serviço Florestal e colocaram no Ministério da Agricultura. Como diz o ditado, é a raposa cuidando das galinhas, para facilitar, inclusive, a exploração irregular de madeira. As florestas brasileiras, que são enormes, mas a grande quantidade é, sem dúvida, a Amazônia, ela não pode ser destruída para lucro de poucas décadas. Ela é um recurso de serviços ambientais, de regulação do clima, do regime de chuvas e de tantos outros serviços ambientais para milhares e milhões de anos. Então, nós não podemos sacrificar os recursos de milhares e milhões de anos em função do lucro de uma década para poucos, em prejuízo de todos. Exatamente. O Ricardo Salles, inclusive, ele anistiou desmatadores da Mata Atlântica, que é outro bioma, acho que mais ameaçado do Brasil. Para as pessoas entenderem que a Mata Atlântica, ela fornece água para o estado de São Paulo, ela é fundamental para isso. Eu queria saber o que a senhora acha dele ter anistiado desmatadores na época da pandemia, né? O Ricardo Salles, ele é o primeiro-ministro antiambientalista da história do Brasil. Ele está lá
para desmontar o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, a Agência Nacional de Águas, tudo que são os órgãos ambientais. É isso que ele está fazendo. Então, ele comete o absurdo de, sendo ministro do Meio Ambiente, no meio dessa pandemia, que esse vírus tem uma relação, enfim, intrínseca com a questão ambiental, em função de ter surgido através de um morcego lá em Wuhan, que está contaminando o mundo inteiro, afetando não só a saúde biológica, mas o sistema econômico, o sistema de transporte, o sistema das relações entre as pessoas, algo avassalador. E ele apareceu para distribuir fake news, que depois foi até retirada pelos operadores dessas redes, apareceu para exonerar os diretores do ICMBio, do IBAMA, que fizeram uma operação de combate a quem estava roubando madeira, fazendo grilagem de terra e contaminando os índios. E ele aparece para ser favorável à MP da grilagem e fazer também o mesmo em relação à Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é um dos biomas mais importantes do mundo, com uma das maiores biodiversidades do mundo e muito ameaçada. Quando os portugueses chegaram, nós tínhamos em torno de 1.300.000 hectares de floresta, quilômetros quadrados, tá? Esquece hectares. 1.300.000 quilômetros quadrados de Mata Atlântica. Isso foi sendo destruído e hoje nós temos em torno de 8%, enfim, 10% no maior dos otimismos, porque todo o esforço da luta dos ambientalistas levou com que tivéssemos uma recuperação maravilhosa. Então, foi feito um debate durante muitos anos. Ai, tinha conexão. Marina, você travou aqui para mim. Gente, vocês estão me escutando? A Marina, para mim, está parecendo travada. Eu sei que tem muitas... Ah, voltou. Oi, foi feito um debate que foi de décadas no Conselho Nacional de Meio Ambiente, no CONAMA, e no próprio Congresso, para que tivéssemos um arcabouço legal de proteção especial na Mata Atlântica. Quem derrubou, quem grilou, não pode ser regularizado. Isso não tem base legal. O Salles aparece para promover esse desserviço ambiental, econômico, social em relação à Mata Atlântica. Eu era ministra, trabalhei muito para aprovar no Congresso a lei da Mata Atlântica. Ela é considerada patrimônio nacional. Portanto, não pode legalizar as áreas que ele quer legalizar na Mata Atlântica. Eu tenho muitas perguntas aqui do público para a senhora, mas eu só queria falar do IBAMA. Porque, assim, o IBAMA, desde outubro do ano passado, não aplica mais multas. Ele marca audiência de conciliação. E a gente vê uma explosão no desmatamento. Paralelo a isso, o IBAMA está cada vez com menos fiscais, com menos orçamento. E o presidente Bolsonaro, devido a essa explosão do desmatamento, resolveu mandar o Exército apenas um mês, com o orçamento que o IBAMA tem o ano todo. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre isso, se isso vai ser eficaz. E também se a senhora acha que a Amazônia, nesse ritmo de destruição, chega até um possível segundo mandato do Bolsonaro, ou se a gente vai acabar com a Amazônia antes, nesse ritmo que está indo. Não, primeiro, Deus o livre de acabar com a Amazônia, porque é acabar com a vida, acabar com o planeta, com todos nós. Né? Nós seremos maior do que a loucura do governo Bolsonaro. A falta de compromisso ético, político, social, ambiental que ele tem. Né? Então, o governo Bolsonaro, ele, de fato, promove uma série de políticas nefastas que nós, a duras penas, estamos combatendo, e eu espero que o povo brasileiro, na próxima eleição, não o eleja mais. E espero mais ainda que, por todos os crimes de responsabilidade que ele cometeu, ele seja impeachmentado ou cassado pelo Supremo.
pelos crimes de responsabilidade. Hoje mesmo nós vamos ter um ato político chamado Janelas Democráticas, porque nós não vamos fazer o que ele faz, de ir para a rua para as pessoas se contaminar, mas você pode fazer da sua janela um palanque pela democracia. E toda vez que o Bolsonaro aparecer, tem que bater panela mesmo, bem alto. Então, no caso, né, da Amazônia, as políticas que ele tem assumido, todas são de destruição. Um mês, mandar uma força-tarefa para a Amazônia, desidratando o IBAMA, dando o sinal trocado, aliás, até subordinando o IBAMA a quem não entende de meio ambiente, é um desserviço ao combate ao desmatamento. Quando eu era ministra, nós fizemos um plano de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia. Eu trabalhei muito com o Exército, a Polícia Federal naquela época, mas era eles dando suporte às ações do IBAMA. Eles davam suporte logístico para algumas operações em que a gente corria até mesmo o perigo de ter tiroteio e morte dos nossos oficiais. Então, usávamos os helicópteros do IBAMA em algumas ocasiões, e eles davam o suporte, às vezes, de transportar a madeira que foi apreendida, de ficar como fiéis depositários. Mas isso tinha uma orientação, uma determinação de quem não era conivente com os grileiros, os madeireiros e os corruptos de patrimônio público natural brasileiro. Digamos, o Conselho Nacional da Amazônia, ele tem que entender que com a medida que está sendo aprovada no Congresso, se ela for aprovada com os cânones da 910, nós não vamos ter como controlar desmatamento em hipótese alguma. Inclusive, o próprio vice-presidente disse que a MP, que é fundamental para poder controlar o desmatamento, ela estimula mesmo o desmatamento. E o que precisa ser feito é implementar o plano de prevenção e combate ao desmatamento. É o trabalho de inteligência da Polícia Federal, é dar suporte às ações de fiscalização do IBAMA, é aplicar as multas e combinar uma agenda de proibir o que não pode com o estímulo ao que pode. Existem formas de produzir grãos, existem formas de produzir a própria pecuária, até mesmo de fazer uma florestal sem que leve a mais destruição. Nós já temos mais de 17. Essa ação do governo não é eficiente. E do jeito que vai, nós vamos ter mais queimada, mais desmatamento, mais grilagem, mais violência, né? Comparando abril do ano passado com abril desse ano, segundo o próprio Amazon, nós já temos mais de 50%, mais de 100% de desmatamento comparado ao período anterior. O povo está perguntando, o que a gente pode fazer? A nossa pressão adianta, funciona? Porque, como a senhora disse, a gente não pode ir para as ruas. Assim, aqui nós temos pessoas que defendem, pessoas que não defendem Bolsonaro, mas a maioria das pessoas que estão nos assistindo defendem o meio ambiente. Então, o que as pessoas podem fazer para que a gente pare essa destruição da Amazônia, para que esse PL não seja votado, né, que não vá para frente? O que efetivamente a gente pode fazer nesse momento? Eu acho que as pessoas têm que continuar mobilizadas, acompanhando o que acontece no Executivo, no Legislativo principalmente, e naquilo que é possível, fazendo as ações no Judiciário. Porque uma boa parte dessa luta tem a ver com projetos ilegais, inconstitucionais, que é uma batalha no Judiciário. É a ação civil pública e aquelas que podem ser encaminhadas pela sociedade. E a mobilização que acontece hoje pelas redes sociais. Em vários momentos da história da luta ambiental no Brasil, a mobilização da sociedade brasileira foi muito importante e prevaleceu. Eu lembro que quando o Fernando Henrique fez a medida provisória, que aumentou a reserva legal na Amazônia de 50% para 80% da propriedade,
houve uma grita de governadores, de prefeito, de grileiro, de todo mundo, e um monte de deputados ruralistas. Aí estavam pressionando e o governo entrou, então, com ação para revogar os 80% e voltar para 50%. Houve uma grande mobilização da sociedade, enorme. Encheram o palácio de e-mail, na época não era ainda as redes sociais como nós temos, e o Prodazem, que era o melhor, digamos assim, operador, né, a melhor estrutura de computador que nós tínhamos no país, ele colapsou de tantas mensagens que chegaram. Na hora da votação, numa comissão de 14 parlamentares, 7 senadores e 7 deputados, só tinha eu e o Gabeira que éramos contra a mudança. Nós queríamos que prevalecesse os 80. A maioria queria voltar para 50. A mobilização da sociedade fez, na hora da votação, o Fernando Henrique ligar para o Arthur Vigílio, pedir para tirar o projeto de pauta, e o projeto saiu de pauta, e até hoje é 80%. Eu lembro que, quando eu era ministra, e fiz todas aquelas ações que diminuiu o desmatamento por 10 anos em 83%, e se quiser falar sobre isso, vamos falar. Evitamos lançar 4 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, criamos 24 milhões de hectares de unidade de conservação, prendemos mais de 700 pessoas criminosas, implodimos 86 pistas na Amazônia. Houve uma pressão muito grande para o presidente Lula revogar as medidas. Naquele contexto, eu pedi para sair, criou-se um fato político, a sociedade se mobilizou, o presidente se sentiu respaldado como Fernando Henrique, chamou o MINC e teve continuidade. No governo do Temer... Exato, funciona. No governo do Temer, lembra que eles queriam revogar rencas lá no Amapá, fronteira com o Pará? Mobilização da sociedade. Ele voltou atrás. E agora, a medida provisória semana passada, mobilização da sociedade. O Rodrigo Maia tirou o projeto de pauta, só que colocou de novo nessa forma de PL, que no meu entendimento não é oportuno, porque o prioritário agora é a Covid-19, não é oportuno porque não favorece o debate, não é oportuno porque ele vai ser apenas o hospedeiro desse PL, para que no plenário eles entrem com todos os corpos estranhos à preservação ambiental, como elevar para 15 módulos fiscais, que a regularização seja até 2014, 2018, toda essa agenda de destruição e de favorecimento da grilagem. Marina, chegaram muitas perguntas sobre você. Como é muito recorrente algumas, eu vou falar aqui porque eu acho importante a gente esclarecer realmente. As pessoas falam que o seu marido foi o maior desmatador da Amazônia. Isso é uma notícia que a gente vê em vários comentários. Eu queria que a senhora falasse sobre o seu marido, o que ele faz e da onde surgiu essa notícia. Olha, primeiro, isso é um processo de mentira, calúnia, difamação, que esses que são produtores de fake news fazem o tempo todo. Infelizmente, isso começou, né? Quando eu saí candidata em 2010, já começou essas mentiras contra mim, mas em 2014, o João Santana e a Dilma inventaram o sistema de fake news que depois foi aperfeiçoado pelo Trump. Essa mentira de que meu marido é desmatador, é madeireiro, meu marido é técnico agrícola, nunca trabalhou com exploração de madeira em canto nenhum. Quando o Aldo Rebelo, do PCdoB, fez essa acusação leviana, mentirosa, do plenário da Câmara dos Deputados, eu e o meu marido fomos até o Ministério Público e pedimos para que ele fosse investigado. Passaram-se quase 2 anos e o Ministério Público nos entregou
um atestado de que aquilo era mentira. E essas pessoas continuam fazendo essas calúnias, faz parte da indústria de destruição. Meu marido, desde pequeno, lá em Santos, sempre foi defensor da natureza, defensor dos animais, saiu de Santos, foi morar na Amazônia, porque era apaixonado pela Amazônia, trabalhou com Chico Mendes. Ele é uma pessoa simples, e que o tempo todo ficam fazendo esses ataques mentirosos, criminosos, né, contra ele, porque é uma forma de tentar me atingir. Eu até agradeço quem fez a pergunta, porque me dá a chance de poder falar, né? E o documento, quem quiser ver, né, eu tenho ele, inclusive nos debates, nas campanhas, eu vou sempre com ele dentro de uma pasta, né? Porque quando fazem qualquer tipo de acusação, eu mostro o documento do Ministério Público. A única investigação que eu tenho na minha vida, não é? Aliás, eu não tenho nenhuma investigação na minha vida. Eu fiquei 5 anos no Ministério do Meio Ambiente, 5 anos e meio no Ministério do Meio Ambiente. Graças a Deus, não tem um processo. Porque eu fui para lá, não foi com carta branca, não. Eu fui para lá, foi com a Constituição Federal na mão. E quando quiseram que eu desrespeitasse, revogando o plano, eu pedi para sair em caráter irrevogável. Porque eu encaro a política, Mel, como um serviço. A política, não é? Não são todos que querem enrolar, tergiversar, fazer uso para benefício próprio. Existe muita gente que usa a política como um serviço. E não é só na área ambiental, não. Existem muitos que fazem isso. O Cristóvão Buarque, por exemplo, um lutador da educação. O Suplicy, pode discordar do partido dele, mas ele é um homem que dedicou a sua vida ao projeto de renda mínima. Existem pessoas que fazem isso na área de saúde, Eduardo Jorge, eu podia citar muitos, não é? Por exemplo, a Ana Maria Periano, que era do governo Fernando Henrique, para a gente falar de todos, uma mulher que sempre lutou pela questão social, a Cláudia Costin sempre lutou pela educação. Existem pessoas que encaram a política e o serviço público como serviço, mas existem aqueles que, por não serem, digamos assim, por não terem, aliás, né, nenhum princípio ético, nenhum valor que orienta a atuação política, se alimentam da mentira, da calúnia e da difamação. Falam muito que a senhora é petista. Eu achei tão engraçado que em vários comentários vai entrevistar essa petista. Que eu saiba, a senhora é da Rede, que é um outro partido. Eu queria que ela se explicasse a sua saída do PT. Agora, a senhora deixou bem claro o seu posicionamento contra o governo Dilma, me parece. Eu acho que também não foi tão bom na área ambiental. Eu queria que a senhora falasse, inclusive, um pouco sobre o Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. Desse uma nota e uma palavra para a política ambiental de cada um desses governos. Bem, eu costumo dizer que em todos os governos, uns mais, outros menos, sempre tivemos avanço na agenda ambiental. E até na ditadura militar, nós, com o professor Paulo Nogueira Neto, um grande ambientalista, que era o nosso decano, que nós o perdemos, todos nós ambientalistas o reverenciávamos. Ele foi uma pessoa que criou o único conselho deliberativo da República em uma ditadura, que é o CONAMA. Todos os governos, uns mais, outros menos, fizeram benefícios para a agenda ambiental. O governo Dilma, ele começou um processo de arrefecimento, principalmente a partir do segundo mandato, mas já em 2012, né, a Dilma começou a diminuir a reserva legal, diminuiu com a criação de unidade de conservação, diminuiu com o ritmo da homologação e criação de terras indígenas. Mas qual era a diferença? A diferença é que a Isabela e o Mink, quando foi ministro na época do Lula, eles eram ambientalistas, eles eram pessoas que ficavam lutando pela agenda, certo? O Zé Carlos Carvalho lutou pela agenda, mesmo no governo do Temer, o Zequinha ou o Duarte, apesar de tudo, todas as circunstâncias desfavoráveis, eles ficavam ali lutando pela agenda. Agora, no governo Bolsonaro, você tem um governo que o presidente da República milita pessoalmente contra
o IBAMA, o ICMBio, contra os índios, contra os ribeirinhos, contra os pescadores artesanais, contra a Amazônia, contra o quilombola, contra todo mundo. E o ministro Salles é o operador dessa agenda antiambiental. Difícil, né? Se a senhora der um conselho para o Ricardo Salles, qual seria? Olha, a melhor coisa que ele poderia fazer pelo meio ambiente da República Federativa do Brasil seria sair do Ministério do Meio Ambiente. A melhor coisa que ele deveria ter feito era nunca ter entrado. Mas já que ele entrou, que ele saísse. Porque ele é antiambientalista. Ele é uma pessoa que opera uma agenda de desmonte que favorece a grilagem, o garimpo ilegal e a violência contra os povos tradicionais com as atitudes que ele toma. Ainda renega grandes líderes ambientalistas que nós tivemos. Acho que a senhora viu a declaração dele sobre Chico Mendes. Eu sei que a senhora é uma grande admiradora do Chico Mendes. Queria aproveitar para falar um pouco aqui do Chico Mendes. Queria que a senhora falasse para o nosso público, que muitas vezes as pessoas são mais jovens, não conhecem a importância do trabalho. E queria saber se tem algum outro ambientalista que a senhora também se espelha, admira. Aqui no Brasil temos muito, né? Temos a nossa... temos os pioneiros, Aziz Absaber, que já nos deixou, o professor Orlando Valverde, a Berta Becker, temos enfim, o nosso Lipsenberg, mas tem pessoas como o ministro Recupero, temos pessoas como o professor Paulo Nogueira Neto, grandes ambientalistas na história do Brasil, e eu posso cometer injustiça, Fábio Feldman, que foi um dos pioneiros na nossa Constituinte, boa parte digamos assim, dos dispositivos legais que nós conseguimos, o artigo 225 da Constituição Federal, tem ali a ação dele junto com aqueles que foram, digamos, fundamentais para essa aprovação, Alfredo Sirquis, Gabeira, Gilberto Gil, Aspásia, posso citar uma série de pessoas que merecem todo o nosso respeito, tanto na academia, né, o Carlos Nobre, Capobianco, que trabalhou comigo no Ministério do Meio Ambiente, as organizações da sociedade civil que faz um trabalho enorme, a Irmã Dorothy, né, junto com o Chico Mendes, que até fico emocionado de falar, né, todos merecem a nossa homenagem, a Ailton Crenage, Davi Copenhague, Joênia, a nossa primeira deputada indígena, eleita depois de 500 anos de história. É ruim a gente falar nomes porque a gente tem alguém que vai ficar fora, né? Mas temos gente que... E temos as novas gerações, né? Ia te perguntar sobre isso. Você, por exemplo, né, já faz parte das novas gerações, né? Tem tanta gente. E temos a Greta Thunberg, que eu ia perguntar para a senhora sobre ela, se ela te deu esperança sobre um futuro aí melhor para o meio ambiente, que a gente está atravessando um período tão difícil, né, no mundo inteiro. Ai, meu Deus, para mim travou de novo, gente, calma. Quero tanto falar para vocês algumas perguntas. Marina está travada. Ah, voltou. Voltou? Conseguimos ter a conexão de novo? A pergunta sobre a Greta, que ela te deu esperança de que os jovens agora possam acordar e tomar frente dessa batalha, né? Que eles serão os maiores prejudicados no futuro, se nada for feito. Então, os jovens são a grande esperança. Você é jovem, a Greta, digamos assim, ainda é uma adolescente ainda, né? Mas já uma jovem também. E tantos outros que estão surgindo. Eu acho que a juventude tem uma facilidade maior de compreender, porque é o seu futuro que está em jogo. Eu gosto muito de uma frase do Daniel Cambandi, que ele dizia que a nossa geração, a minha, a dele, ele foi, na década de 60, uma filha de cabelo do fogo, que arrebatava os corações na França, fazendo grandes manifestações, não é? E o Daniel Cambandi disse uma vez em um encontro comigo que a nossa geração lutou pela democracia e a liberdade, achando que com a liberdade a gente ia construir o futuro que a gente quisesse.
E eu sinto que vocês, a geração de vocês, usam a liberdade que conquistamos e que temos que preservar para lutar para ter pelo menos um futuro. Veja que situação dramática, né? A Greta, quando ela faz a greve com os estudantes, é uma coisa que me comove muito, porque eu fico vendo que é a primeira vez na história da humanidade que as crianças é que estão se lançando à frente do perigo para proteger a todos. Em todos os momentos da história, somos nós, os adultos, que nos colocamos à frente das nossas crianças, não é? Mas, nesse momento que tem, digamos assim, uma bomba atômica de destruição do planeta em função das mudanças climáticas, são as crianças que estão se colocando à nossa frente. E por quê? Porque elas estão conectadas, Mel, com a pulsão de vida. Enquanto aqueles que continuam destruindo para atender sua ambição, seu lucro, sua forma desvairada de produzir e consumir, não é? Enquanto eles estão ligados na pulsão de morte, as crianças e os jovens estão ligados na pulsão de vida. E a vida, ela sempre busca a vida. Ela sempre dá um meio. A Hannah Arendt diz que a vida, porque a vida é sucessiva. E preservar as condições que permitem a sucessividade da vida é o esforço que todos temos que fazer nesse planeta que nos supre de tudo o que é necessário para que aquilo que há de mais frágil aconteça, a vida. A vida é o que há de mais frágil e mais assistido no universo. Você pensa o alinhamento da Lua com o Sol, com a Terra, todas as galáxias, a forma como a Terra gira, tudo o que acontece numa macro, digamos, escala, tudo que temos nos oceanos, na Terra, no ar, em todo canto, tudo isso é para sustentar uma coisa, a vida. Porque todas essas coisas existem sem a vida. Mas a vida não existe sem a harmonia de todas essas coisas. Bom, falando de vida, muita gente perguntando se a senhora gosta de cachorro, se a senhora tem gato, cachorro, algum animal em casa. Qual que é a sua relação com os animais no geral? Eu gosto dos animais. Os silvestres, para ficar na natureza. Os os domesticados, para serem tratados com amor, respeito e cuidado. E evitar todo e qualquer maltrato, abuso dos animais é fundamental. Eu sempre Você é a digo favor de uma que... mudança na legislação? Porque a gente tem cada vez mais casos de crueldade que, na verdade, ficam sem punição. No máximo, a cesta básica, quando o processo vai para frente. A senhora acha que talvez uma mudança na legislação pudesse coibir tantas situações de maus tratos e de crueldade extrema com os animais? Sim, eu acho que mudança na legislação para algumas questões ficarem mais rigorosas e mais objetivas, e o cumprimento da lei, mesmo a que já existe, porque o que faz com que haja incidência do crime é a expectativa da impunidade. Quando você tem certeza que vai ficar impune, ou tem uma grande expectativa de que pode ficar impune, você arrisca mais. Quando você não tem essa expectativa, você pensa duas vezes antes de fazer alguma coisa. Eu tenho, sim, 2 boxers, né? Um macho e uma fêmea, a Paçoca e o Torrane. Eu digo que são meus, mas são dos meus filhos, mas eles são de todos nós, são da família, né? O cachorro, ou o gato, ou o que for, é da família. Eles fazem parte desse núcleo, né? O próximo tem que ser adotado. Marina, eu vou te levar para conhecer o Instituto, conhecer o nosso trabalho, toda essa tragédia, né, de venda de animais. Um dia a gente se conhecer, se Deus quiser, pessoalmente, depois que essa pandemia passar, gostaria muito de te receber no nosso Instituto para mostrar a seriedade do nosso trabalho. E queria também falar sobre o tráfico de animais, que também é um problema sério da Amazônia, né? Que os animais, eles são os grandes agricultores da floresta. E pelo que eu vi, o número de animais retirados todos os anos cada vez está maior e eu não vejo políticas públicas para coibir isso. Queria saber se você tem algum plano sobre isso, algum projeto. Uhum.
No caso dos animais silvestres, existem leis específicas que proíbem o tráfico, a venda, a captura, enfim, e o abate dessas espécies. E o IBAMA é legitimado para aplicar as penalidades e as multas compatíveis de acordo com a lei. O problema é que nós temos ainda baixa capacidade de atuação em função da falta de recursos, da falta de recursos financeiros, recursos humanos, de equipamentos, de sistemas mais adequados para evitar o tráfico de animais ou o abate de animais, quer que seja em relação aos animais silvestres. Eu, quando fui senadora, eu aprovei uma lei, que era a lei de acesso aos recursos da biodiversidade, combater toda qualquer forma de biopirataria. Existe o tráfico de animais que são levados para fora do Brasil, não é? Isso é proibido por lei, você não pode tirar um animal de um habitat que é único numa região, ou num país, ou num bioma, ou, enfim, num ecossistema para outros lugares, pelos riscos, inclusive, que isso causa à saúde, tanto a saúde animal, como a saúde humana, quanto aos ecossistemas, de um modo geral, com os riscos, como aconteceu agora com a Covid-19, e isso é cada vez mais presente em função desse tráfico de animais. Então, existem leis, essas leis precisam ser cumpridas, é preciso que haja a punição e aprovar uma lei que caracterize, né, o tráfico de animal, né, com pena judicial. Não, porque a ausência da lei, a lei aprovada no Congresso, faz com que você não possa aplicar penalidades. Você não pode prender, por exemplo, a pessoa, porque para você aplicar a pena de prisão, é preciso que seja uma lei aprovada no Congresso, não pode ser por decreto, não pode ser por nada, nem por portaria. Eu trabalhei muito para que fosse uma lei no Congresso, e aí a gente estaria mais fortalecido, que às vezes a Polícia Federal faz um bom trabalho nos aeroportos, diz a gente faz, mas a gente fica enxugando gelo. E também teve um problema com o CONAMA e o IBAMA de liberarem muitos animais silvestres como PET, uma nova lista PET atendendo muito mais os comerciantes de animais silvestres. Eu queria saber a sua opinião sobre essa nova lista PET. Eu discordo bastante de que alguns animais silvestres não deveriam jamais serem PETs. Então, a gente cria, acho, um problema maior, principalmente para os pássaros. Eu não tenho conhecimento, digamos, técnico para entrar no mérito da avaliação técnica que eles fazem. Os animais que são domésticos, que já não têm como sobreviver na natureza, então eles têm que ter uma forma, um abrigo, uma forma de como vão ter essa vida. O ideal é que se diminua cada vez mais, porque as pessoas querem, às vezes, egoisticamente, ter o animal, mas ela tem que entender que isso é uma relação egoísta. Digamos, esse bicho, esse pássaro, o que for, ele vai ficar muito melhor na natureza, vivendo de acordo com a sua natureza, e não para me dar o prazer de contemplá-lo, né? Às vezes a nossa contemplação amorosa é uma forma perversa. O nosso carinho amoroso é uma forma cruel com aquilo que a gente ama e a gente se apega. Eu me lembro que quando eu era criança, eu gostava muito das lagartixas, a gente chama no norte calango, né? E eu dizia, eu queria o calango para mim. Eu tinha um tio que era mateiro, ele era também xamã, uma pessoa que entendia tudo de mato, de floresta. E ele dizia, eles são seus. Aí eu dizia, então, por que eles não estão aqui comigo dentro de casa? Na nossa palatina. Ele diz, não, eles são seus lá no terreno, lá na mata, mas eles são seus, são todos seus. E aquilo foi tão importante para mim, que de repente, o jacu, a anambu, a juriti, o calango, o tédio, tudo, eu sentia era meu, só que estava na mata.
Acho que também uma E educação podia. ambiental pode mudar a consciência do Brasil também. Acho que é um dos pilares da agenda ambiental, seria ter uma educação nas escolas para as crianças. O meu filho é vegano desde a barriga, tem total entendimento sobre esses aspectos, porque é educado. Acho que também compaixão se ensina na escola, compaixão, solidariedade. Eu acho que a gente tem que sempre Sim, levar as crianças a isso. sim, a empatia. Aliás, essa é a fase, Luísa, que mais a criança aprende, porque é ali que ela está formando a sua forma de se relacionar com o mundo, com as outras formas de vida, e aqueles erros que nós cometemos no passado, a gente não tem que cometer com os nossos filhos, com os nossos netos. Hoje as crianças são grandes educadores, eles são verdadeiros educadores dos adultos. Eu, quando era ministra, eu fazia as conferências infanto-juvenil, que era no máximo, acho que até 15 anos, né? De 11 a 15 anos. Chegamos a envolver 11 milhões de crianças nessas conferências. A gente fez 3 conferências. E uma das coisas que eu via era que essas crianças que passavam por esse processo, eles não eram convencidos da proteção ambiental, eles eram verdadeiros convertidos. E hoje eu os encontro em vários lugares. Um é médico, mas é ambientalista, o outro é advogado, mas é ambientalista, o outro é engenheiro, mas é ambientalista. E isso faz a diferença. Com certeza. Eu costumo dizer que a sustentabilidade não é uma maneira de fazer. É também, mas é sobretudo uma maneira de ser, um ideal de vida. Quando você tem aquilo como propósito, como um princípio, como um valor, você vai traduzir aquilo no que você faz, no que você diz, no que você é. Marina, muito obrigada por o seu tempo. A gente até estourou aqui, que era tanto conteúdo. Queria mais uma vez pedir para a senhora, pedir para as pessoas escreverem para os deputados para que não votem, é isso? Para que eles não votem esse PL. A gente tentar barrar isso e continuar sempre na luta ambiental. Conte conosco, né? Muita gente aqui fala também, erradamente, erroneamente, que a senhora só aparece a cada 4 anos. Eu queria convidar essas pessoas a te seguirem nas redes sociais, porque eu te sigo. Obrigada. Vejo o quanto a senhora é ativa em todos os momentos. Opiniões sempre muito coerentes. Eu lhe admiro muito, muito coerente sempre. Muito obrigada. Com a democracia, com os pilares democráticos que são fundamentais e, claro, com a defesa do meio ambiente. Muito obrigada. Conte sempre comigo. Eu sempre falo, muita gente vai me xingar que eu vou falar isso, mas eu sempre sou sincera com o meu público. Eu sempre via nas eleições, até me emociona, que a gente tinha o bem e o mal, e o povo escolheu o mal. Mas eu espero que nas próximas eles entendam o que é o bem, e o bem é respeitar o próximo, o bem é respeitar a natureza, o meio ambiente, as instituições democráticas. Então, eu espero um dia realmente ver a senhora como nossa presidente, ter um futuro bem melhor para o nosso país e para o planeta, porque o Brasil é fundamental no futuro de toda a humanidade. Luiz, olha, eu que agradeço por essa nossa conversa. Muito obrigada por todo esse acolhimento, né? Eu não sei como vai ser, digamos, a minha vida política. Eu sou aquela que encara a política como serviço. Eu estou focada agora, né? A gente tem que priorizar a vida, a dignidade humana nesse momento e a defesa da democracia, né? E lá na frente, primeiro a gente tem que discutir qual é o país que a gente quer. Lá na frente a gente vê qual é o melhor candidato. Hoje, depois de 2018, a gente tem que ter essa aprendizagem, que as pessoas de bem não pode ficar se engalfinhando para ser eu, ser eu, ser eu, né? Vamos ver quem é que tem mais chance, quem é que pode representar melhor. Eu estou, digamos assim, com esse propósito e é assim que eu estou trabalhando, não é? E eu só posso agradecer mesmo a todos que nos acompanharam e pedir para a gente ficar mobilizados, né? E fazendo assim, como nós estamos fazendo assim, com calma, com amor, com respeito, não é? Porque a política que é feita com ódio, se você ganhar, vai governar. Ai, travei. Eu sumi aqui, né? Ai, meu Deus. Sumiu. Então, Minha auxiliar apareceu aqui para me socorrer. Eu desapareci aqui. Bom, muito obrigada. Que também vai cair aqui, tem um tempo, né, nossa live. Obrigada, Marina.
Obrigada, Luiz. Um abraço para todos que nos acompanharam, mobilizados contra a MP da grilagem. Obrigada. Tchau, Marina. Tchau, gente.